Bom, pessoal, antes de nós retomarmos aqui a partir desse tema, do segundo bloco, né, que é a respeito do milagre da cura, eu queria só dar um exemplo, né, um caso real, né, que demonstra o poder que a palavra tem e que às vezes a gente subestima, né, o poder dessa palavra nas pessoas mais simples, trabalhadoras às vezes de uma casa espírita, né? Certa feita nós recebemos na nossa casa espírita um jovem e ele chegou, né, percebemos assim que ele estava bastante inquieto, bastante agitado, né? E aí o recepcionista, né, dando uma atenção para ele, conversa vai, conversa vem, né? Ele encaminhou a ele para assistência, para palestra, para passe, né? E aí no final, esse jovem, né, ele disse o seguinte, ele falou assim: olha, eu saí de casa hoje para me matar. Eu ia pular daquela ponte que tem aqui no bairro. Mas eu estava a caminho e uma voz dizia para mim que eu não podia fazer isso sem ter a bênção de Deus. Olha o grau de perturbação, né? Mas era uma perturbação sadia, né? Porque ele interpretou que a bênção de Deus era o quê? Ele tinha que entrar qualquer casa religiosa. E a casa religiosa que ele encontrou não foi uma igreja naquela ocasião, que era uma segunda-feira, não tinha culto, era um centro espírita. E aí ele diz assim que, olha, tudo que eu ouvi aqui era tudo o que eu precisava ouvir. Mas o que fez a diferença para eu desistir foi eu ter sido acolhido pela pessoa que me atendeu. Quem foi a pessoa que atendeu a ele, gente? Não foi o palestrante, foi o recepcionista. A exposição espírita é isso. Ela não se restringe à palavra. A exposição espírita, ela é exemplo e conduta. Então, às vezes, a gente subestima essas oportunidades que batem à nossa porta. Então, esse exemplo que eu estou trazendo, para quê? Para demonstrar como que é importante nós valorizarmos e nos sentirmos valorizados por tudo aquilo que nós estivermos fazendo dentro da nossa casa espírita. Nós não acharmos que o nosso trabalho é um trabalho de segunda categoria, de terceira categoria, porque o de primeira categoria é do expositor. Tudo que a gente faz, a gente deve fazer com amor. Então esse exemplo é um exemplo que eu nunca me esqueço. E toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu trago, né, em evidência exatamente para demonstrar que nas atividades aparentemente mais insignificantes, muitas das vezes estão as grandes oportunidades. Veja que talvez, né, como aquele jovem disse, né, ele podia ter, tudo que ele ouviu lá era o que ele precisava ouvir, mas não foi o que fez diferença. O que fez diferença para ele foi o que, gente? Foi aquilo que tocou o coração dele. Por isso que lá atrás nós dizíamos, né, aquilo que toca o nosso sentido, aquilo que toca a nossa razão e aquilo que toca o nosso sentimento. Nós temos que nos esforçar sempre para atingir essas três dimensões, tá? Bom, prosseguindo aqui, falando sobre o milagre da cura. Não tem como falar sobre o milagre de cura, gente, se nós não lembrarmos de quem, gente? O Cristo Consolador. Alguém nessa terra fez mais do que ele? Não, ninguém fez mais do que ele. É por isso que ele é chamado de o Cristo Consolador. Vejam que interessante, ele não é chamado de o Cristo Curador, né? É isso? Não é? Ele não é chamado de o Cristo Curador. Ele é chamado de o Cristo Consolador, né? E aí, vamos ver o que o Evangelho de Mateus, né? Olha essa frase do Evangelho de Mateus. Os cegos veem, os doentes são curados,
os surdos ouvem, o Evangelho está sendo anunciado. Gente, o que vocês acham, né? Olha, ele termina a frase falando sobre o que, gente? O Evangelho. Ele não deu evidência ou destaque para quem está vendo, para quem está escutando, para quem está andando. Ele deu evidência para o Evangelho. E nós, expositores espíritas, temos que ter isso conosco. A importância do quê? Do Evangelho. Aí, vejamos essa outra frase. Evangelho de Marcos. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, não como os escribas. Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Ó, instruía com autoridade. Dá para fazer uma associação com a questão da exposição espírita? Ou da exposição católica? Ou da exposição qualquer que seja ela, cristã? O que essa frase passa para nós? Não adianta falar sem autoridade para dizer. E autoridade é o que, gente? Autoridade é exemplo. Se a gente fala daquilo que não testemunha ou não exemplifica, é letra morta, que não vivifica o espírito. Esse poder de transformação da verdade, gente, a gente tem que considerar essas duas questões que são essenciais para nós. É a força do Evangelho e a autoridade para pregar. É aí que está. É aí que se levanta esse tal poder curativo aí que todo mundo gosta de falar, né? É a força do homem? Não. É a força do Evangelho. É a autoridade de quem, gente? É daí que se levanta a autoridade para você pregar. E nesse sentido, quando a gente fala no Cristo Consolador, a gente tem que lembrar que a doutrina de Jesus, ela se assenta sobre essas duas pilastras. Amai-vos e instruí-vos. São as duas asas que levam à perfeição. O amor e a instrução. E por que nós estamos fazendo isso? Porque daqui que nascem essas premissas do Evangelho de Jesus. Acolher, esclarecer, orientar, aliviar e curar. Então nós não estamos negando que a cura não se insere dentro da proposta evangélica. Ela se insere sim. Mas nós precisamos entender desde o acolhimento até a cura. Vejam que ele não começou pela cura. Ela não começa pela cura. Ela começa exatamente pelo quê? Pelo acolhimento. Isso significa dizer o quê? Que o acolher significa o quê, gente? Sempre amparar. É isso. Acolhimento é isso. Esclarecer o que é, gente? Sempre ensinar. Orientar é sempre evangelizar. Aliviar, sempre que possível assistir. E curar, gente, quando? Quando conveniente. Mas o que é curar quando conveniente? Pessoa que chegou lá, está se esvaindo em dores. Aparentemente, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para ela? Curar, né? Porque ela foi atrás de curar, não é? Mas espera um pouquinho, nós estamos falando da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela parte do referencial
Do homem carnal ou do ser espiritual? É do ser espiritual. Então, se é do ser espiritual, eu tenho que compreender o quê? Que muitas vezes aquela doença é o freio com o qual ele reencarnou para não incidir nos mesmos erros e crimes cometidos no passado. Durante mais de 20 anos nós fazíamos, visita ali nas casas de Davi. É interessante porque você observa o comportamento deles e é algo assim, é um laboratório maravilhoso de aprendizado. E tinha eu me lembro de uma jovenzinha que toda visita, quando a gente saía, ela pedia uma boneca. Tio, o senhor traz uma boneca para mim? Da próxima vez que o senhor vier? Dá uma boneca. Toda visita você levava uma boneca para ela. Todo final de visita era o quê? Pedia outra boneca. Aí uma vez, uma funcionária da casa falou para nós: vocês sabem o que ela faz com as bonecas que vocês trazem? Ela arranca a cabeça. Todas as bonecas que vocês trazem, ela arranca a cabeça. Entenderam, gente? Mas é porque ela é deficiente mental. Não é porque ela é deficiente mental. Olha o peso do passado gritando no espírito encarnado. Um exemplo. Então, quando a gente fala em cura, curar quando conveniente significa o seguinte: quando permitido. E essa permissão não é do homem. Essa permissão é de Deus. E Deus encaminha a cura quando? Quando nós já estamos libertos da necessidade da doença. Mas isso vem das esferas espirituais superiores e não da vã pretensão humana, que muitas das vezes leva-nos à pretensão de curar apenas para massagear o nosso ego. Então, curar quando conveniente significa dizer o seguinte: curar quando permitido. Então, quando Jesus curava, ele curava de fato, tendo autoridade para. Quando ele falava, os teus pecados estão perdoados, e que muitos veem isso como mas só Deus poderia, Os fariseus diziam isso. Que homem é esse que ousa dizer os teus pecados estão perdoados? É um Deus? Mas ele dizia como tendo a autoridade para dizer que os pecados estavam perdoados, e se os pecados estavam perdoados, ele podia ser curado. E quantas não foram as curas que ele disse isso? Vá e não peques mais. Bom, mas o milagre da cura, no sentido espírita, nós temos que considerar isso, afastadas de todo o caráter milagroso. Então significa que quando nós nos colocamos para falar da cura no sentido espiritual, nós precisamos tomar o cuidado de não dar a ela uma conotação milagrosa, dar a ela uma conotação de que ela poderá fazer aquilo que o homem não tem autoridade para retirar. Então a gente se surpreende em vendo muitas casas espíritas com trabalhos de cura, curando doenças que a ciência do homem não pode curar. Mas a ciência de Deus pode curar. Pode, de fato pode. Não estou entrando nesse mérito. Mas nós precisamos tomar cuidado para não dar a conotação da cura espírita uma cura com o seu sentido meramente milagroso. Então isso significa dizer que a explicação espírita para a cura, ela tem que ser uma explicação racional. Ela não pode ser uma explicação mística, porque o misticismo não faz parte da nossa doutrina. Vejam, gente, desde Hipócrates, que é chamado o pai da medicina,
quase 500 anos antes de Cristo, olha qual era o conceito que eles tinham para a questão de cura. Saúde não é apenas bem-estar, ou seja, não é apenas ausência de doença. Consiste em bem-estar físico, mental, psicológico e social. Nem a medicina atual trabalha com o conceito de cura como primordial. Vocês sabiam disso? Nem a medicina parte dessa premissa, que o essencial é a cura, o essencial é o bem-estar. Às vezes a cura, ela se faz impossível pela condição humana, mas o bem-estar não. Então isso mostra para nós que, no sentido do Cristo Consolador, a gente não pode se afastar daquelas premissas: acolhimento, esclarecimento, orientação, alívio e cura quando for permitido. E por que isso? Para que nós possamos dizer para os nossos expositores que eles não podem se afastar desse referencial, fazendo promessas que não são da doutrina e que eles não poderão cumprir. Para a proposta consoladora da doutrina, gente, pergunto para vocês, vejamos essa afirmação: mais importante que abrir trabalhos de cura, ou melhor, trabalhos para curar doenças, é tratar os doentes. Vocês concordam? Pensem só. Mais importante do que eu abrir trabalhos para curar doenças é eu tratar o doente. Dá para fazer a diferença entre a doença e o doente? E nós precisamos acreditar nisso. Porque senão, quando a pessoa bate a porta da nossa casa querendo a cura, eu vou olhar mais para a doença do que para o doente. E às vezes, volto ao exemplo anterior. O doente precisa daquela limitação, porque é o freio que o impede de reincidir nos mesmos erros do passado. Então a doença não é o mal, é uma necessidade dele. Mas se eu não tiver esse olhar e não fizer essa leitura, eu vou enxergar que o melhor que eu posso fazer por ele, o que é? É curá-lo. Então isso mostra que muitas das vezes eu ainda estou tendo um olhar muito material para quem se diz espírita. Nós precisamos ter um olhar espiritual. Outra questão importante, gente, é nós considerarmos, vamos pegar alguns exemplos, das curas que Jesus realizou. Quando Jesus cura a mulher hemorrágica, tá? Passagem do Evangelho, vamos encontrar em Marcos. Vejamos. Allan Kardec, ao comentar, vocês podem encontrar isso na Gênesis, ele vai fazer um comentário de várias curas realizadas por Jesus. Tá? Quando Kardec comenta, ou seja, ele dá uma explicação racional para aquela cura que Jesus realizou, ele vai dizer o seguinte, que no caso da mulher hemorrágica, tá? Ele enaltece o poder curativo do fluido. Ele enaltece a força atrativa da fé. Jesus fala, a tua fé te curou. E aí a gente vai pensar o seguinte, eu expositor, sem pretensão, nessa questão de cura, qual é o meu objetivo quando eu estou me dirigindo ao público? Trabalhar o que em relação ao público, independentemente da leitura que eu fiz em relação ao meu público? É isso aqui, ó. Estimular a fé do meu ouvinte, para que ele possa acreditar, porque Jesus já ensinou, a tua fé te curou. Vamos passar uma outra. A cura do cego de Betsaida. Kardec vai realçar o quê? Que naquele caso, o poder de imposição das mãos evidencia que a cura não foi instantânea. Ele vai citar que a cura foi um processo, obedeceu um processo gradual e uma ação reiterada. Gente, o que são as nossas palestras públicas? O que acontece nas nossas palestras públicas? Não é isso aqui? Não é ali que nós vamos encontrar essa ação gradual e essa ação reiterada?
Mas eu fico esperando um trabalho especial para que aquela pessoa possa se curar. Porque eu subestimo que muitas das vezes o meu ouvinte pode estar sendo curado ali por aquilo que eu estou falando. Então a gente cria patamares de importância dos trabalhos nas casas espíritas que não existem. Os espíritos não precisam de um trabalho de cura para curar. Eles podem curar aonde encontrar as condições. E ele pode curar aquele ouvinte a partir daquilo que o ouvinte está recebendo. Porque mais do que as palavras é o que você está canalizando dentro do campo dos fluidos e do campo do amor. Então as nossas palestras, se nós soubermos trabalhar as nossas palestras, nela nós estamos trabalhando exatamente isso. Nós não temos que ter essa pretensão, né? É aquela imagem da cura instantânea. A cura espírita, ela não obedece esse preceito. Porque Jesus curou alguns na instantaneidade da necessidade e curou muitos outros dentro de um processo gradual e de uma ação reiterada. Não é isso? Pensemos nisso. Pensemos também no caso do paralítico de Cafarnaum. Kardec vai evidenciar novamente a importância da fé e o poder de Jesus para perdoar os pecados. Que na época os fariseus diziam que isso era uma heresia. Mas pensemos, gente, poder de perdoar os pecados, Jesus tinha essa autoridade. Nós não temos. Mas nós temos aquela condição, que é a partir daquilo que nós estamos falando, dar esperança para o nosso ouvinte. Isso nós podemos dar. Isso nós podemos fazer. A cura dos 10 leprosos. Kardec vai se comentar, vai evidenciar de novo a importância da fé, a cura a partir da força de vontade, o poder da gratidão, e ele vai diferenciar o poder de curar e o poder de salvar. Lembra quando nós falamos da questão do doente e da doença? Quando eu tirei a doença de alguém, será que eu salvei o doente? Na visão espírita, talvez eu não tenha salvo o doente. Porque às vezes, quando eu tirei a doença dele, ele se sentiu livre para fazer tudo aquilo que antes ele não fazia. E para voltar o homem velho, que ele estava se esforçando para apagar. Então, quando o Evangelho fala, né, ou melhor, Kardec vai fazer essa diferenciação do poder de curar e do poder de salvar, gente, nós temos que perseguir o quê? O poder de curar ou o poder de salvar? Nós temos que perseguir o poder de salvar. Porque a gente já sabe que a doença carrega a carne. Então nós temos que visar o quê? A alma. Então quem nós salvamos não é a carne, quem nós salvamos é a alma. Outra coisa, a cura do homem da mão seca. Kardec vai evidenciar o quê? A autoridade de Jesus para curar, independente da fé do beneficiário. E ele vai realçar também o poder de curar, independente das convenções, porque Jesus fazia muitas curas aos sábados. Aliás, isso era uma das coisas que mais irritavam os fariseus da época. Jesus curando em dia santo, sagrado, e dentro do tabernáculo. Pois bem, gente, quando a gente evidencia esse poder de curar que Jesus tinha, independente da fé do beneficiário, na verdade nós estamos atestando a misericórdia de Deus. Porque que Deus seria esse? Que Ele só nos atendesse se nós correspondêssemos ao que Ele espera de nós. Não seria o Pai que nós enaltecemos. Então, na verdade, o atestado de misericórdia nada mais é do que a demonstração de que Deus não exige a transformação de nós. Então, se Deus não exige a nossa transformação, Ele espera, é diferente, gente. Ele espera trabalhando. Se Deus age assim,
Pergunto: como nós devemos agir em relação ao nosso ouvinte? Exigindo que ele também se transforme? Falando para ele que se ele não mudar, ele vai para o inferno quando ele desencarnar? Às vezes a gente se dá umas escorregadas e a gente fala essas coisas. Fulano, olha, você tem que mudar, por quê? Né? Sabe que o mundo espiritual... Eu já ouvi dizer que tem muito espírita no umbral. Eu não sei. Mas isso quer dizer para nós, né, que nós não podemos colocar esse peso de responsabilidade sobre o meu ouvinte. Sabe por quê? Porque às vezes ele não está preparado para isso. Então, o que eu tenho que dar para ele? O que eu tenho que dar para ele é esse atestado de misericórdia para ele. Se uma senhora ou uma jovem, né, que cometeu a infelicidade de praticar um aborto, não adianta eu querer evangelizá-la dizendo que os abortados acontece isso no mundo espiritual e que depois da próxima encarnação. Pergunto: isso é consolador para quem cometeu o aborto, gente? Não é consolador. Consolador para essa pessoa, o que ela quer ouvir é aquilo que Jesus fala sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus. Que Deus é um Pai de justiça, mas Ele é um Pai de amor. E que se Ele é um Pai de amor, Ele nos acolhe. E que Ele nos dará uma nova oportunidade para que no amanhã a gente possa reparar as nossas faltas. É isto que essa senhora ou essa jovem infeliz, ela quer ouvir e ela precisa ouvir, para que ela dê sentido à sua vida a partir daí. Não o contrário. Então nós temos que ter essa sensibilidade, é o que nós falávamos lá atrás, de você aprender a fazer a leitura do seu público. Não tanto em relação àquilo que ele está escutando, mas aquilo que ele está irradiando. Porque se a boca cala a palavra, ela não cala os sentimentos e os pensamentos que irradiam de nós. A cura da mulher curvada, outra cura de Jesus. Kardec, ele enaltece, vamos chamar assim, a questão da imposição de mãos, o poder de curar, gratidão, e transcende as convenções humanas. Tudo isso são citações que Kardec faz no Evangelho. Ora, gente, se ele enaltece o poder de curar com a imposição de mãos, pergunto: e uma palavra? O que não pode uma palavra? Já pensaram nisso? Gente, nós estamos nos prendendo aqui que é a mão que cura. Não estamos falando isso. Nós estamos dizendo que se a partir do referencial de uma mão imposta você pode curar, nós podemos transformar muito mais a partir do que, gente? A partir da palavra. Muito mais a partir da palavra. O paralítico da piscina. Kardec vai enaltecer ou evidenciar esses aspectos aqui. A cura a partir do interesse pelo outro, a relação da doença e do pecado. Ora, palavra de Jesus: vê que fosses curado, não tornes de futuro a pecar. Gente, nós expositores, o interesse pelo outro é fundamental para que você possa alcançá-lo. Se você se propõe a falar, mas apenas para cumprir uma escala de serviço da casa espírita, você não vai atingir o objetivo que não é da casa espírita, mas que é dos céus. Porque o objetivo da casa espírita era ter alguém ali que falasse para os ouvintes que estariam ali também. Óbvio que falar bem, com propriedade. Mas esse é o interesse secundário. O interesse primordial, qual que é, gente? É atingir o nosso ouvinte. E se você vai falar apenas para cumprir uma escala, você não vai atingir o seu ouvinte. Essa é a pura realidade. E ele
evidencia a relação da doença e do pecado. Ora, se eu, na minha exposição, eu consigo sensibilizar o meu ouvinte, que a doença dele não é um acidente no percurso, e que ele é o maior ator para reverter esse quadro, se eu consigo tocá-lo nesse sentido, gente, eu alcancei a meta proposta. Porque não adianta eu falar e aquilo não ressoar dentro dele. Lembra, ó, existem palavras que tocam os sentidos, existem palavras que tocam a razão, e existem palavras que tocam o coração. Tem gente que precisa da palavra que toca a razão. Mas, gente, no mundo de provas e expiações, não tenham dúvida. O que as pessoas mais precisam é a palavra que toca o seu coração. Kardec evidencia no jovem lunático, né? Ao explicar essa passagem do Evangelho, ele vai evidenciar a questão da possessão como enfermidade da alma, ele vai evidenciar a ação dos espíritos, a importância da fé, o poder da palavra que se fundamenta na moral. Ó, o poder da palavra que se fundamenta na moral. Se nós não construirmos uma moralidade à altura daquilo que nós nos propomos falar, é letra morta. Diz o apóstolo João, salvo engano, os demônios desta espécie, referindo-se, né, à passagem do Evangelho, né, não podem ser curados senão pela prece e pelo jejum. Tá? É uma citação do Evangelho em que um jovem lunático, né, envolvido por muitos espíritos, haviam sido levados à presença dos apóstolos e eles não conseguiram curar aquele irmão, né? E aí a família levou à presença de Jesus, né? E aí Jesus, né, eles perguntam, né, ou melhor, Jesus cura aquele irmão, e aí os apóstolos vão perguntar para Jesus, né, por que eles não tinham conseguido, né, curar aquele irmão, e Jesus tinha conseguido, né? E aí Jesus respondeu simplesmente dessa forma, né? Com essa casta de espíritos, somente jejum e oração. Gente, o que é o jejum e oração espírita? É o jejum do mal, né? É o jejum das imperfeições. É esse o jejum. Então, o que chancela, que dá credibilidade, é quando nós construímos dentro do nosso altar interior essa referência. O jejum da abstenção do mal, o jejum da construção do bem, e a oração que nos liga a Deus. Outra passagem, a cura do possesso segue o mundo. Kardec vai evidenciar novamente a questão da fé, e ele vai evidenciar a cura a partir do merecimento mínimo e a máxima misericórdia de Deus. Gente, é isso que acontece. Às vezes nós temos um merecimento que é mínimo, mas a misericórdia de Deus é muito grande. É isso que nós temos que falar para os nossos ouvintes. Sabe por quê, gente? Muita gente que chega à casa espírita, à casa católica, à casa evangélica, não se engane. Ela traz a consciência dos erros que ela praticou. Ela traz a consciência dos crimes que ela cometeu. E diante desses erros e desses crimes, ela traz um peso tão gigantesco que ela não se acredita mais merecedora da misericórdia de Deus. Então você precisa reafirmar isso para ela. Que muitas das vezes o nosso merecimento é mínimo, para não dizer quase sempre, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Para que ela volte a acreditar. Porque Jesus já ensinou no seu Evangelho: a tua fé te curou. Então, quando a gente fala daquelas premissas, né, do acolher, esclarecer, orientar, aliviar e curar, a gente tem que compreender essa assertiva aqui. Mais importante do que a multiplicação de pães
Jesus multiplicou os pães do Evangelho, não foi isso? Multiplicou os peixes também, não foi? Pois bem, mais importante do que isso, gente, é nós fazermos a multiplicação dos servos. Isso não é proselitismo, porque a doutrina espírita não parte dessa premissa de criar adeptos. Essa multiplicação de servos aqui, sabe o que é? É você fazer a multiplicação daqueles que creem em Jesus e que creem no seu Evangelho. Não importa se ele vai ser espírita, evangélico, judeu, não é o mais importante. Por isso que nós abrimos a nossa exposição lá atrás dizendo como é preocupante aquele número daqueles que hoje descreem da religião. Óbvio, existem os que descreem da religião, mas acreditam em Deus. Mas tem um número muito grande que descreem da religião e já não acreditam em Deus. Então, mais importante do que nós fazermos essas multiplicações materiais, é isso aqui, ó, essa multiplicação de servos. Servos para a casa espírita? Não. Cristãos. Fazermos melhores cristãos. Diz a passagem em Atos dos Apóstolos que as pessoas acreditavam tanto, passaram a acreditar tanto nesse poder curador, que eles colocavam os doentes no caminho por onde os apóstolos passariam, para que a sombra de Pedro os curasse. Conhece essa passagem do Evangelho? Atos dos Apóstolos. Gente, era a sombra de Pedro que curava. Não era a sombra de Pedro que curava, mas aquilo que os apóstolos despertaram no coração das pessoas. É essa a finalidade da exposição espírita. É despertar o espírito adormecido que está ali. Essa é a função maior.